No vídeo de hoje, eu venho com a segunda parte do vídeo, onde eu falo sobre os encontros de noivo, preparação para o matrimônio. Quem perdeu o primeiro videozinho, eu vou deixar linkado aqui no box de informações. Convido vocês a irem lá e conferir, pois lá eu já falo dos 3 primeiros encontros e sem muita enrolação, para não deixar mega extenso. Bora conferir o próximo. 17 de maio, quarto encontro de noivos e o terceiro dia de estudos. O tema de hoje é os sacramentos e o sacramento do matrimônio. Confesso pra vocês que é um tema um pouquinho chato, mas eu vou explicar aqui pra vocês, viu? Eu nasci de uma família católica, porém eu frequentei apenas até aproximadamente ali os meus 12 anos. Fiz a minha primeira comunhão, tudo bem direitinho, mas quando chegou a hora da crisma, a minha família lá parou de frequentar, tanto que hoje eu não tenho a minha crisma, o que não impede o matrimônio, como eu já falei no videozinho lá explicativo. Dali em diante, a gente ficou um tempo sem ir para a igreja. Depois disso, meus pais frequentaram a igreja quadrangular e eu acompanhava eles, né, porque eles não me deixavam em casa. Depois disso, eu aceitei o convite da minha amiga para conhecer a Assembleia de Deus e eu comecei a frequentar com ela. Foi um período maravilhoso da minha vida, porém, cada religião tem um ensinamento diferente. A Assembleia de Deus e a Igreja Católica são totalmente diferentes e, querendo ou não, os ensinamentos da Católica se perderam aí durante o restante da minha vida. Ali, pelos meus 16 anos, eu parei de frequentar a igreja, infelizmente, devido a um outro motivo aí que não vem ao caso no vídeo. E a gente voltou a frequentar a igreja somente agora, mais recente, tá? Então, tudo o que tinha ali de ensinamentos, de raízes, se perderam, tá? Um pouco o esquecimento, um pouco realmente eu já não lembro mais. Então, agora com a catequese, querendo ou não, ela tá me ajudando aí a destravar lembranças que eu já não tinha mais. Então, por isso, esse tema aqui para nós ficou um pouco chato. Meu marido também achou, viu? Mas ainda assim, a gente foi ao encontro disposto a compreender tudo que ia ser dito no dia. Inicialmente aqui já tem uma partilha falando aqui sobre esta planilha aqui. É a planilha com os sacramentos e o que cada uma representa, quando ela é feita. E na folhinha aqui seguinte tem a ilustração, tem a ilustração aqui de quando acontece cada uma delas, tá? Até aqui na tabela foi comentado lá na hora, porque não tem aqui a questão da crisma, né? Já na ilustração tem. Mas os coordenadores explicaram que houve uma época aí que não existia. Tanto que parece que a crisma ela vai mudar aí a ordem do curso das coisas. Parece que vai ser trocado aí a ordem das coisas. Não sei mais detalhes, só sei disso. Não foi falado muita coisa porque, né, realmente não tenho o que comentar sobre isso. Depois disso teve mais ali alguns trechos de leitura. Na próxima partilha era querendo saber se conhecíamos o catecismo da Igreja Católica, se a gente possuía um exemplar, se já estudou, costuma buscar respostas nele. Eu nem sabia o que era esse catecismo, eu pensei que era alguma coisa relacionada com a catequese, mas não é. É um livro dessa grossura aqui, gigante, e, em resumo, ele é tipo um Google da Igreja Católica. Ao invés de questionarmos com padres, diáconos ou pessoas superiores que entendam melhor sobre as coisas da igreja, pode-se buscar a resposta lá. Para tudo tem as respostas lá. O coordenador tinha um exemplar e nos mostrou lá pessoalmente. Então, ninguém tinha conhecimento, apenas um dos casais, na verdade. A próxima partilha é... Alguns de nós podem conhecer experiências de casais que passaram por graves dificuldades, mas a fé, o perdão e a dedicação permitiram superar os problemas e restabelecer o relacionamento, mantendo firme o compromisso. Casos assim são mais comuns do que pensamos. Eu acho que nesse momento ninguém partilhou, pelo que eu me lembre. Talvez apenas os casais de coordenadores. O pessoal estava bem quietinho aí nesse dia. Depois disso aqui, em meio à leitura, teve uma dinâmica bem bacana, né? Que é aqui desta página, onde nós fizemos a encenação de como será, mais ou menos, no dia do casamento, que é onde o padre ou o diácono, eles fazem as leituras, né, querendo saber se é de livre e espontânea vontade, que a gente vai se unir, amar e ser fiel por toda a vida, disposto a educar os filhos, enfim. E daí teve um momento em que os noivos se viraram um de frente ao outro e a gente fez aqui a leitura dos votos, né? Então, primeiro o homem, né, os noivos diziam o nome da esposa e liam o restante e depois as noivas a mesma coisa. Foi um momento bem bacana.
todo mundo acabou dando risada, porque, querendo ou não, bate aquele nervosismo, apesar de ser apenas uma brincadeira ali, e não lá na igreja, né? Porque na igreja, realmente, eu acho que vai bater o nervosismo em qualquer casal. E foi bem rápido esse encontro, já estamos aqui no finalzinho, a partilha final, falando sobre o encontro. A leitura do texto bíblico do dia foi Mateus 7, 24 a 27, e foi super rápido esse encontro. Mas assim, foi um tema mais complicadinho, né? Pela questão de ter me faltado aí as recordações das raízes, dos ensinamentos que eu tive lá atrás. Depois disso, vem as atividades a dois para fazer em casa. Era um textinho e devíamos preencher com as palavras que já fizemos. E na sequência, era uma ficha de atividade, poderíamos fazer no estilo de desafio, e foi o que nós dois fizemos, no estilo de desafio, foi bem bacana. Então aqui eu tinha uma planilha, em cima os sacramentos, e aqui na lateral as passagens bíblicas. Então tínhamos que procurar na Bíblia essa passagem bíblica e dizer a qual sacramento ele se referia. Mozão acertou 8 delas, errou uma ali bem feio, mas acertou 8 delas. E eu, inacreditável, eu errei muito, gente. Eu acertei só 5 de 10. Tipo, a metade eu errei. Mas assim, são leituras bem complicadas, tá? Parecia fácil, mas foram bem complicadas, porque ela parecia ser para outro sacramento, sabe? Tanto que a gente deu uma pesquisada depois no Google para dar uma olhadinha se estava certo ou não, e batia com outros sacramentos. Então, querendo ou não, a gente errou um pouco por causa disso, da compreensão exata das palavras, né? E o encontro de hoje foi esse, foi bem curtinho, mas ainda assim bem complexo. 24 de maio, quinto encontro de noivos e o quarto dia de estudos. O tema do dia, a celebração do matrimônio e seus aspectos jurídicos e canônicos. Esse até o momento é o estudo mais extenso, ele tem muita leitura aqui, porém não foi um estudo enjoativo, ficou bem dinâmico, ficou bem legal, tá? Então parece que foi super rápido, assim. Tem alguns que parecem mais demorados, mas esse aqui foi bem bacana, porque ele foi bem rápido. E aqui, já na primeira partilha, era querendo saber se nós já conhecemos as normas para a celebração do matrimônio lá na nossa paróquia, se tem alguma limitação, alguma particularidade, alguma proibição. No caso, eu e o Mozão já vimos todos esses detalhes, já tem videozinho aqui no canal falando de tudo aí que a gente já foi ver, porque, né, eu acho que o primeiro passo é sabermos tudo o que é necessário. Claro que aos poucos aí eu estou descobrindo que faltam definir mais detalhes, mas conforme der para fazer, já der para agilizar, nós vamos resolvendo tudo. E no caso, até o momento, para a nossa cerimônia, do jeito que faremos, que será de forma simples, tá tudo ok, né? Não tem nenhuma proibição. Na sequência, tem uma partilha rápida aqui, questionando o que nós estávamos planejando. Casamento com ou sem missa, em qual igreja. No caso, nós faremos na comunidade, que é onde nós frequentamos, e o casamento ele é sem missa. Mas não foi uma opção que nos deram, tá? É uma opção da igreja e, de acordo com os coordenadores, a maioria das cerimônias hoje é realizada sem a missa. Na próxima partilha, que já vem na sequência, após a leitura rápida aqui, era interpretar essa recomendação da igreja, e questionar se nós sabíamos o que era o Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, ele é tipo o Código de Direitos Civis, Código de Direito do Consumidor, do Trabalhador, porém é um código voltado apenas para a Igreja Católica, né? E a recomendação da igreja, no caso, é que o matrimônio seja celebrado na paróquia de um dos noivos ou na que seja frequentado. No nosso caso, nós iremos seguir exatamente essa recomendação, que é casar na igreja em que nós frequentamos, né? Eu acho legal isso, né? Esse negócio de frequenta uma e casa na outra não é comigo, né? Mas respeito cada um. Na outra partilha, após bastante leitura aqui, era referindo-se aos casamentos atuais de filmes, novelas, esses casamentos encenados, né? Se eles possuem algo do que é recomendado pela Igreja Católica, de acordo com a leitura que a gente tinha acabado de fazer. E a gente sabe que esses casamentos de filmes, novelas, entre outros, são puro status, né? Nós dificilmente vemos a parte religiosa real de uma cerimônia, né? Que normalmente é voltada apenas à simplicidade, ao foco ali da bênção, à liturgia. E os casamentos encenados é voltado ao status, luxo, fotos, glamour, que não é o caso do que nós iremos fazer. Nós queremos o mais simples possível, exatamente uma cerimônia voltada
ao intuito principal, que é a bênção das alianças, a bênção ali da união do casal, né? Depois disso aqui ele fala sobre o cortejo, um pouquinho de como é realizada a cerimônia. Na próxima partilha, querendo saber como anda os casamentos na nossa região, o que nós temos visto e considerado exagero e absurdo, se conhecemos algum casal que não se casou na igreja por não ter condições de pagar por esses costumes e o que devem fazer estes casais. Bom, nós não acompanhamos casamentos, né? O nosso círculo de amizade é bem restrito e nenhum deles casou. Não casou, não vai casar, então tá tudo nessa. Nós conhecemos sim um casal que iria se casar na igreja, porém não se casaram por falta disso, né? Porque queria uma coisa bem luxuosa e não rolou na questão do casamento, então não casaram. Não concordo, né? Eu penso que cada um deve fazer de acordo com as suas condições financeiras. Claro, se o teu sonho é fazer algo, né, cheio de pompas, beleza, mas eu sou muito do pé no chão, né? Independente de eu ter condições ou não, hoje o meu foco é a simplicidade. E então nós partilhamos, na verdade eu até partilhei exatamente isso que eu tô falando aqui com vocês, né? Aí aqui tem mais um pouquinho de leitura sobre a documentação necessária para o processo matrimonial, que eu já falei também no videozinho aí para vocês. Tem aqui também alguns impedimentos, né, de acordo com o Código Canônico. Tem bastante aqui, são mais de 10 aqui listados. E encerramos aqui o dia de hoje. A leitura do texto bíblico é Mateus 16, 13 a 19. Gente, apesar de ser um encontro com muita leitura, muito conteúdo, ele foi tipo, pum, assim, sabe? Foi muito rápido. Eu gostei bastante desse encontro, tá? São informações, assim, bem bacanas, bem dentro da realidade do que a gente está vivendo. Então, eu gostei bastante aqui desse encontro. Na atividade A2, nós temos aqui algumas leituras indicadas, algumas passagens bíblicas, que é para nos ajudar a escolher para a celebração do matrimônio, coisa que eu não sabia. Essa é uma das informações que eu fiquei sabendo aí no meio do processo, que eu não sabia. E sim, precisamos escolher o que nós vamos querer na primeira leitura, a leitura do evangelho, e nada disso eu sabia. Então tem aqui uma lista enorme. Se eu não me engano, são 19 passagens aqui opcionais da primeira leitura e 10 leituras aqui do evangelho onde você pode escolher. Eu e o mozão já iniciamos aí a leitura, porém estamos fazendo com calma para escolhermos de forma que os dois se agradem da leitura e que seja algo que se encaixe com a cerimônia em si, né? Na sequência, preencher as fichas de atividade 3 e 4, elas estão em branco, porque na ficha de atividade 3 era para ver se nós já tínhamos a folha de orientação sobre o que precisava, o que a gente recebeu de orientações, né, nas igrejas. E no caso eu tenho a folha impressa, que eu mostrei já para vocês também. Na ficha 4 era para fazermos a lista de músicas religiosas para serem usadas na cerimônia. No caso, na parte da leitura litúrgica, esses detalhes assim, que eu também não sabia que essa escolha era feita pelos noivos. Eu achava que tínhamos que escolher apenas as do cortejo, mas não, temos que escolher um monte de coisa. Então a gente até iniciou já esse processo de selecionar músicas, mas ainda não temos nada definido, por isso ela tá assim em branco. E depois tem a leitura do texto complementar, para sublinharmos e fazermos anotação caso necessário. Já fizemos a leitura, que é o estilo da celebração do matrimônio, e o que nós sublinhamos foi os trechinhos aqui, né? Fazei com que se trate de uma festa verdadeira, uma festa cristã e não uma festa mundana, como eu falei, a simplicidade e não o status, e a bênção do Senhor sobre o vosso amor. É o trechinho que a gente também sublinhou, e esse foi o encontro. Como eu falei, foi um encontro muito bom que eu gostei bastante. 31 de maio, sexto encontro de noivos e o quinto dia de estudos. O tema do dia, viver a fé no dia a dia da família. Tema super importante que não poderia faltar. Esse encontro, ele foi feito pelo segundo casal de coordenador, que até então todos os encontros tinham sido feitos pelo primeiro casal de coordenador, tá? Eles não dividem no mesmo dia o que cada um faz. Ele é feito totalmente por um único casal, tá? Então, esse encontro foi feito pelo segundo casal de coordenadores. Na primeira partilha aqui, de que forma podemos manter a chama da fé viva em casa? Obviamente, muita oração, né, gente? Muita oração é a resposta aqui.
Aqui na segunda partilha, seus pais são pessoas religiosas? Eles deixaram para vocês alguma recordação da vivência da espiritualidade dentro de casa? Não partilhamos, na verdade os casais não estavam muito ativos nesse encontro, ninguém estava falando muito assim, mas era uma resposta até que fácil de responder dependendo do ponto de vista, né? No próxima partilha, quem entre nós tem o hábito de fazer a leitura diária da Bíblia e alguém conhece a prática da leitura orante? No meu caso, eu tenho a prática de fazer a leitura diária, porém já fazem 2 meses que eu não peguei na minha Bíblia para ler, tá? Por N motivos que não vem ao caso. E aqui a questão da prática da leitura orante, o casal de coordenador não questionou, né, se conhecíamos, assim como não explicou o que seria. Mas, obviamente, eu fui no tio Google pesquisar e vi lá que é basicamente já o que eu faço, né? Mas ele deixou a desejar bastante, assim, tá? Diferente do outro casal coordenador, que ele explica certos detalhes. Aqui tem uma partezinha para preencher. O meu tá lápis aqui, eu tenho que passar a caneta bem bonitinho. Que era se nós recordávamos quais são os 10 mandamentos da lei de Deus. Gente, isso eu aprendi lá na catequese, eu sabia de cor e salteado na época, mas hoje, apesar de eu saber os mandamentos, eu não sei na ordem, né? E tem alguns aqui, na verdade, que eu não lembrava, eu confesso aqui pra vocês, viu? E ninguém sabia, basicamente, tá? Não foi só eu que tive esse probleminha, os outros também tiveram probleminha e ninguém tava falando. Então, basicamente, a maioria era o casal coordenador que ia falando, né? E na sequência aqui tem mais algumas leituras, né? Momento de reflexão em silêncio. A vocês, noivos, propomos refletir. Como tem sido a espiritualidade cristã no seu dia a dia? Buscam os sacramentos? Participam da missa? Entre as muitas horas que passam juntos, encontram tempo para falar sobre a presença de Deus na vida de vocês? Já fizeram a experiência de rezar juntos? Uma reflexão aí bem interessante, não apenas para nós, como para qualquer casal, né? Eu acho muito importante a oração em casal, porém não praticamos, tá? Eu e o mozão a gente não pratica, mas eu acho muito lindo, muito importante esse momento. É algo que eu tô querendo desenvolver aqui para nossa casa, que eu acho que é um momento bem legal assim que o casal tem. E já finaliza aqui com a leitura do texto bíblico de Mateus 18, 19, né? Capítulo 18, versículo 19. E a partilha sobre o que foi o dia. Ninguém partilhou, ninguém falou nada. Esse estudo ele foi rápido, né? Tinha pouca leitura, porém foi super cansativo, super extenso. O coordenador ele falava muito ao invés de focar no ensino, sabe? Então, eu senti que todos eles, na verdade, estavam um pouco impacientes. Você olhava assim para a cara dos demais, estava todo mundo impaciente. Isso deixou o encontro um pouco assim enjoativo, né? Na atividade A2, tem a leitura do texto complementar, e dessa vez é um texto enorme. É um texto que tem acho que 4 páginas, se eu não me engano, E o texto é a homilia do Papa Francisco na missa da Jornada das Famílias, em 27 de outubro de 2013. Na leitura é só para sublinharmos, né, se tiver algum ponto interessante, e fazer observações no final do texto, caso queira. E o segundo é um desafio, porém não é obrigatório, tá? É algo que o casal faz ou não, isso fica a critério de cada um. Parece simples, mas para muitos casais é um enorme desafio orarem juntos, pois precisam superar muitas barreiras. Desafiamos você, casal, a que além das missas do domingo, no nosso caso é sábado, rezem ao menos uma oração juntos, segurando um na mão do outro uma vez por dia. Pode ser a oração que preferirem, como Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha ou outro. Lembrem-se da força de ser um casal em oração. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Mateus 18, 20. Esse realmente é um desafio muito grande, pelo menos para nós. Eu acredito que para muitos casais, às vezes uma das partes até quer fazer, mas a outra ou não quer, ou não está preparado ainda para esse momento. Então, assim, nós até vamos tentar fazer esse desafio, não sei se vamos conseguir, mas se conseguirmos fazer, vai ser muito bom para nós. E esse foi o vídeo de hoje, com mais 3 resumos aí dos encontros de noivos. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Se gostaram, deixa o like. Se não estão gostando, deixa o dislike também. O feedback de vocês é muito importante para mim. E se for novo por aqui, se inscreva, seja bem-vindo. E eu convido vocês a dar uma olhadinha aí no canal e conhecer um pouquinho do meu conteúdo.